depois que nós vimos aqui o velocímetro, né? Fizemos aqui toda a nossa configuração aqui dos velocímetros, né? Nós finalizamos essa parte de gráficos aqui na ferramenta, tá? Aqui dentro das propriedades, a parte de gráficos nós terminamos. Falta ainda aqui dentro das propriedades eu ver essas opções aqui, ó, de agentes inteligentes e gatilho. Salvou ele no compartilhado? Salvei. Fecha o seu MyBI e abre de novo, que ele vai aparecer. Então, para explicar esses dois itens, é bem simples, eles são bem rápidos de explicar. Eu vou criar uma nova tabela, tá? Uma nova tabela cruzada. E nessa tabela eu vou colocar assim, ó. Vou colocar lá o produto. Aqui o departamento, né? Descrição departamento. E vou pegar aqui a venda. E vou colocar aqui o valor de venda. A quantidade de itens. Quantidade de itens, não, desculpa. Positivação. E o mix, acho que tá bom. Só efeito de exemplo mesmo, tá? Então tá aqui, ó. Tenho lá todos os meus produtos. Vou mandar ordenar, né? Aí já tem todos aqueles critérios que a gente já sabe, de data e tal. Então já vou colocar aqui bem rápido. Então vou adicionar global mesmo. Então estou falando de venda, drill data. Vou colocar lá igual a 2015. E lá no tipo de venda. No pedido de venda, tipo. Estou pesquisando. Coloca lá pedido de venda e bonificação, né? Que a gente tinha utilizado. Então tá aí, certo? Esses são os valores aí dos departamentos, ok? É uma tabela bem simples. Se você quiser pode até fazer a sua aí agora, tá? Desse mesmo modelo aqui que eu fiz na minha. Aqui ainda dentro das propriedades, olha aqui comigo, ó. Nós vamos falar desse cara aqui, ó, agentes inteligentes e depois a gente vai ver aqui o gatilho. Vamos começar aqui pelos agentes inteligentes, os agentes de relógio e cor. O que é isso? Quando eu venho aqui na tabela e marco o semáforo, ele preenche essas cores aqui para mim, automaticamente, né? Eu não consigo mudar essa escala de cores aqui, o que é verde, o que é amarelo, o que é vermelho, eu não consigo. Não aqui pelo semáforo, mas eu posso vir aqui nos agentes de relógio e cor e configurar a minha escala de cores. Então, por exemplo, olha só, venho aqui em agentes de relógio e cor, aí eu seleciono qual que eu quero, se é o padrão, que é aquele quadradinho, colorir elemento, ícone, velocímetro, plano de fundo e texto. Aí eu tenho uma opção aqui, ó, de ícone. Clico aqui no ícone. E aí ele me traz essas opções aqui. LED clássico de 2 estados, esses dois estados aqui significa 2 cores, tá? Então de 2 cores, de 3 cores e assim por diante. Então eu posso ter um LED, posso ter uma seta, uma miniatura, um smile ou LED colorido. Qual a diferença aqui do clássico para o colorido? É porque o clássico, as únicas cores que ele permite é o verde, o amarelo e o vermelho. Ou verde, laranjado e vermelho. O colorido eu posso colocar a cor que eu quiser. Azul, roxo, rosa, a cor que você quiser colocar, você consegue colocar aqui pelo LED colorido, por exemplo. Mas eu vou começar aqui, ó, com o LED clássico de 2 estados. E eu vou selecionar aqui o mix. Aí olha só. Ele já preencheu lá para mim. E falou assim, ó. Verde são os valores positivos e vermelho os valores negativos.
quero que você chegue até aqui. Aí eu continuo. Então, olha só. Só que essa condição aqui, ela não me atende. Eu não quero essa condição, eu quero outra. Então, eu não quero que seja só... Porque não tem como eu positivar, né? Ou vender menos um produto. Não existe. Sempre tem que ser maior que um, pelo menos. Então, vai ficar sempre verde. Só que essa condição não me atende. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Na minha condição, para mim, só vai estar bom se o mix de produto tiver acima de 60 itens. Vocês viram aqui onde foi que eu mudei? Olha só, vou fazer de novo, hein? Vou clicar aqui em cima de valores positivos do nome. Observa aqui na tela, gente. Em cima de valores positivos. Aí vai abrir essa caixinha aqui, essa janelinha com as condições. Que é a minha fórmula. Qual a condição que eu quero? E aí eu vou escrever, não, eu quero que seja acima de 60 para ele ficar verde. Aí eu clico no botão OK. E aí ele vai marcar de verde só os que estão acima de 60. São maior ou igual. E os vermelhos? É só inverter a condição, menor que 60. Então quando for até 59, é vermelho. Mudou para 60, ele fica verde. Então, OK. Pronto, tá lá. Ó. Coloquei o meu LED. Se eu fizer a ordenação pelo mix, aí você vai ver certinho. Ó, veio a 47, depois já saltou para 63, tá vendo? E aí vai até 108. Já fez aí certinho a informação. Então, eu quero que você faça aí no seu. Eu coloquei 60 aqui como exemplo, tá? Você pode colocar aí a condição que você achar melhor. Vamos fazer outro agora, olha só. Eu vou lá fazer o da positivação agora. Vou lá em ícone ainda. Agora, em vez de selecionar lá um LED e tal, eu vou selecionar aqui, ó, uma miniatura de 2 estados. Quando eu clico em miniaturas, ele vai perguntar qual medida que eu quero, eu vou selecionar a positivação. Observe eu fazendo, gente. Depois você tenta fazer, senão você vai perder, tá? E aí eu vou lá em valores positivos. Aí ele colocou lá as mãozinhas, ó, do curtir lá. Tá vendo? Na miniatura. Aí eu vou clicar lá em valores positivos e eu vou falar assim, não, a minha positivação só vai estar legal para quem tiver acima aqui de 1000. Aí eu venho aqui no velocímetro, olha só. Tá vendo que tem a mãozinha? Eu posso vir aqui, ó, em selecionar o ícone série e mudar para o que eu quiser. Por exemplo, pode ser um smile colorido. E aí ele vai estar sorrindo e ele é da cor verde. Olha lá. Ele ficou grande, né? Posso diminuir o tamanho dele aqui, ó. Porque ele está nesse aqui. Eu vou colocar esse menor aqui. Olha lá. Ah, e os negativos? Os negativos vão ser o menor que 1000. E vai ser o velocímetro lá. Vai ser o smile colorido. Só que ele vai ser o triste. E o pequeno. E a cor? Vermelha. Olha lá. Já colocou a cor do smile. Eu coloquei o smile aqui, mas você pode colocar outro, tá? Pode fazer aí o seu aí, pra gente ver como que ficou. Olha só. Então, os agentes de relógio e cor são esses aqui. Né? Essas cores aqui que a gente pode colorir e tal, e etc. O que eu vou fazer? Eu vou duplicar essa tabela aqui para explicar um outro elemento. Só que nessa segunda tabela eu vou remover essas cores todas. Então eu vou selecionar o primeiro lá, clicar no sinal de menos aqui para sumir com essas cores todas.
Só para mostrar o outro item que eu quero mostrar, para ficar mais fácil, porque senão fica muito papagaiado lá. Olha só, aqui junto dos agentes inteligentes, eu tenho aqui os agentes de visibilidade. Esses agentes de visibilidade, quando eu clico em cima dele, ele me traz aqui as opções. Esconder membro, esconder valor, mostrar membro ou mostrar valor. O que significa isso? É o seguinte, por exemplo, eu não quero mostrar aqui esses dois aqui, ó, o FW e o Apollo. Quem está abaixo, quem está aí de 10 mil para baixo, eu não quero mostrar, por exemplo. Ou não quero que apareça nessa tabela. Então eu venho aqui, ó, e marco essa opção, esconder membro, para o valor total. Vou fazer lá só o do Apollo, sumir com o Apollo de lá. Quem for menor que 10 mil, por exemplo. Olha só. Eu fiz certo? 100 mil. 100 mil que coloquei? Foi. 10 mil. Olha lá. Sumiu com o Apollo. Qual que é a diferença do esconder membro com esconder valor? O membro eu sumi com a linha toda. O valor eu apago só o valor da célula. Por exemplo, esses dois aqui, ó, que estão abaixo de 20 mil, vou vir aqui, ó, esconder valor. Para quem tiver o valor total menor que 20 mil. Olha lá. A linha permanece, mas o valor desaparece. Tá vendo? Vou aumentar um pouco essa condição aqui para explicar o restante. Eu vou colocar aqui... Isso, vou colocar aqui, ó, o menor que 100 mil. Então lá, escondi tudo que aqui for menor que 100 mil, né? O que acontece? Essa opção aqui, mostrar membro e mostrar valor, eu acho ela um pouco sem sentido. Por quê? Porque a tabela já vem nesse padrão. Ela já mostra a informação para você. Ela não tem... tipo assim, ela não vem com nada oculto, né? Se eu não quero mostrar, eu venho aqui esconder membro ou esconder valor. Qual foi a única aplicação prática que eu consegui encontrar para ela? É o seguinte, eu escondi todo mundo aqui que for menor que 100 mil, não é? Mas eu quero mostrar o valor para quem for com valor total. Aí eu coloco uma condição intermediária, por exemplo, para quem for maior que 50 mil e menor que 70 mil, por exemplo. Aí olha lá, ele mostra esses dois aqui para mim. Ó. Criei uma faixa intermediária. Foi a única aplicação prática que eu encontrei para essa função. Se você tiver uma outra ideia, pode sugerir. Mas é o que? Eu escondi uma faixa toda, completa. Não, mas eu quero ver aquela específica ali. Aí eu coloco aqui uma condição para mostrar uma faixa intermediária. Foi a única aplicação prática que eu consegui encontrar. Certo? Então essas são as opções aí de esconder membro, esconder valor, ou mostrar membro, mostrar valor. É muito parecida lá com a dos ícones, só que eu oculto algum valor da tabela. Que no caso lá você falou, tem como esconder aqueles que não tiveram faturamento? É tipo isso aqui que a gente vai fazer. Eu não vou querer ocultar, eu quero que mostre o preço da última compra, independente de ser de fevereiro, entendi. dezembro. Tá, entendi. Então é isso. Pode tentar fazer aí no seu aí. A gente estava aqui, né? A gente viu aqui os agentes inteligentes. Vimos aqui os agentes de visibilidade. Agora, o último assunto aqui é o gatilho. O que é o gatilho? Gatilho é um hiperlink. Igual tem lá no Word, que eu posso
colocar um hiperlink para um outro documento ou para uma página da web, alguma coisa assim, é a mesma coisa aqui. Se eu vier aqui adicionar um gatilho, então está selecionada essa tabela de baixo aqui, ó. Vou vir aqui, adicionar gatilho. Aí eu posso selecionar qualquer uma outra análise de qualquer uma das minhas pastas compartilhadas, tá vendo? Para ele acionar esse gatilho. Então eu vou acionar lá aquela primeira lá, ó, tabela cruzada. Se eu marcar essa opção incluir critérios, os critérios que estão na primeira tabela, ele vai jogar na próxima, certo? Então se lá tem cliente, se tem data e tal, na tabela que eu estou clicando, a próxima que ele vai abrir, ele vai incluir os mesmos critérios. Então eu vou clicar aqui no botão OK, beleza. Agora toda vez que eu clicar em cima dessa tabela, ó, vou clicar aqui em cima de hipermarcas, ó. Ele vai perguntar se eu desejo salvar, vou clicar aqui sim. E aí ele já vai abrir a próxima, ó. E aí o que ele colocou aqui nessa outra? Ó? Ele colocou a data de 2015, pedido de venda ou bonificação e hipermarcas. Tá vendo? Por que ele colocou hipermarcas? Porque eu cliquei em cima do nome hipermarcas. Aí ele trouxe o próximo análise só da hipermarcas. É mais visível a gente ver isso o seguinte, ó. Vou clicar aqui em histórico de navegação, eu posso clicar aqui no atraso, ó. Aí ele volta para aquela análise. E aí eu vou mudar o gatilho aqui, dessa segunda. Vou tirar ele e vou colocar lá naquele velocímetro. E vou marcar para incluir os critérios. Quando eu clico aqui na GB higiênicos, olha só o que ele vai fazer. Está efetuando pedido. Olha lá. Ele trouxe a positivação do ano de 2015 para pedido de venda ou bonificação só da GB higiênico. Esses relatórios aqui são só da GB. Esses gráficos aqui, ó. Se a gente vier aqui, ó, marcar aqui propriedades, por para ele exibir os critérios, olha lá. Olha lá, os critérios. Tá vendo? Então ele pegou ainda o critério que estava lá na outra e trouxe para esse. Se eu não habilitar aquela função, então vou voltar aqui. Não vou salvar, não quero que fique. Se eu vier aqui no gatilho, vou tirar, vou adicionar de novo, selecionar lá o velocímetro. Se eu desmarcar essa opção aqui, ó, clicar no OK, quando eu clicar aqui em cima dela, mesmo clicando aqui em cima do GB, ele vai abrir isso aqui, mas ele vai abrir com os critérios que ele já tinha. Não vai abrir, não vai incluir nenhum outro critério, vai só abrir. O que é muito comum o pessoal fazer? Comum fazer um botão, criar tipo um botão. Como assim? Olha só. Voltar lá na minha tabela. E vou remover aqui esse gatilho. E vou fazer o seguinte, ó, botão direito, novo objeto, nova caixa de texto. Vou trazer essa caixa de texto para cá. Esse cara aqui para cá. E vou fazer o seguinte, ó, nessa caixa de texto assim, aqui, ó, positivação varejo. Aí eu posso, né, configurar aqui as cores.
Tipo de letra. Acho que ficou muito grande. Olha lá, ó, positivação varejo, certo? Deu o nome aqui. Vou fazer assim, ó. Positivação varejo. É uma caixa de texto normal. Mas se eu vier aqui embaixo, ó, vier aqui adicionar um gatilho na caixa de texto, lá para o meu velocímetro, sem critérios, na hora que eu clicar aqui, pergunto se eu quero salvar, sim, venho para positivação varejo, tá vendo? Então, eu consigo personalizar a minha tabela com vários... Posso criar uma tabela principal, vamos dizer assim, certo? E poderia colocar várias caixas de texto aqui com outras análises relacionadas com esse gatilho. Então, estou vendo aqui a venda. Ah, não, mas eu quero ver a positivação. Aí eu clico vai para positivação. Não, eu quero ver mix. Aí eu clico ali e vou para a análise do mix. Então, fica bem personalizado, fica bem legal você utilizar essa função aqui dos botões. Tá? É uma caixa de texto normal. Se não me engano, tem como colocar até na imagem. Quer ver? Deixa eu tentar colocar na imagem aqui. Tá aqui a imagem. Vou colocar aqui a logo. Tá aqui a logo da meta. Certo? Venho aqui adicionar gatilho. Posso colocar aqui, ó, para ele abrir a página da meta. Tem site? Não? Então aqui, ó. Da PC. Ok. Quando eu clico, ele abre o site. Tá vendo? Então, é totalmente personalizado. Tá? Então, você pode criar uma análise aí muito bem feita, com muitos recursos, com coisa muito prática, dentro da sua da sua planilha aí, dos seus objetos. Tranquilo? Então aqui a gente finaliza essa parte dos agentes inteligentes e finalizamos aqui a parte também das propriedades. Vim todas as propriedades que a gente tinha que ver. Toda a parte, vamos dizer assim, da perfumaria a gente viu. E aí eu vou salvar aqui e a gente vai partir para os cálculos.